Olá, gente, tudo bem? A gente vai dar início, certo? A nossa disciplina. Como eu havia falado para vocês, né? A gente está com três disciplinas esse semestre, que é Bioquímica dos Alimentos, Processamento de Pescado e Produtos apícolas, certo? A gente vai dar início com a disciplina de Bioquímica dos Alimentos. Por quê? Porque essa disciplina ela é fundamental para que vocês entendam um pouco mais das outras disciplinas que serão vistas no decorrer desse semestre, como pescado, como também até processamento de carnes, de produtos apícolas, enfim. Ela é base tanto para as minhas disciplinas, que serão ministradas com vocês, como também ela é base para as disciplinas que a Tayane também vai ministrar com vocês. Então, ela é bem ampla, certo? E eu pretendo explicar de uma maneira para que vocês entendam. Então, vocês entram em contato comigo através das mensagens e qualquer dúvida a gente pode retirar, certo? Outra coisa também fundamental para a gente poder dar início também a essa disciplina, ela é composta por notas de atividade. Então, sempre que vocês me entregam uma nota de atividade, já faço aquele levantamento, aquele cronograma para saber quem está fazendo ou não. Então, essa será a primeira nota. É uma primeira nota que eu considero de graça. Fez todas as atividades certinhas, porque eu corrijo, olha, questão por questão, tem 10. Segunda atividade, seminário. Ah, como é que vai ser os seminários? A gente vai ver no decorrer, acredito que daqui para setembro, a gente vai ter um retorno. Se uma parte será presencial, outra parte, ou a gente vai ficar só nesse sistema EAD, então não sei ainda. Então aguardem até pelo menos setembro que a gente vê como é que funciona essa parte. Outra coisa também fundamental, a gente vai tentar ver a questão da avaliação de uma provinha. Então, semestre passado eu fiz com o terceiro ano e funcionou muito bem. Então, mesmo à distância também dá certo, ok? Então, a gente vai dar início à disciplina de Bioquímica dos Alimentos. Vou colocar aqui para que vocês possam acompanhar junto comigo os slides. Esses slides eu vou deixar também postados, certo, no grupo. Então, vocês vão ter acesso a esses slides também desde o comecinho da disciplina. Ok? Então, vamos lá dar início. Então, Bioquímica de Alimentos, né, professora Renata, agroindústria segundo ano. Primeiramente, o que é bioquímica de alimentos, né? A bioquímica de alimentos, ela é o estudo da composição dos alimentos e das reações que levam à mudança na sua constituição e também na sua característica. Por exemplo, vamos pensar aqui em um produto, vamos pensar aqui no leite. Quais os componentes que estão presentes no leite, de modo geral? Nós temos uma grande quantidade de água, temos também uma grande quantidade de gordura, né? Alguns açúcares e uma quantidade de proteína. Pronto. Então, quando a gente sabe desses componentes presentes no alimento, fica muito mais fácil eu entender as reações que ocorrem. Tanto as reações para conservação, quanto as reações que ocorrem na etapa de processamento, e até mesmo eu entendo mais fácil as reações de deterioração. Por exemplo, vou fazer um doce de leite. Então, todo mundo aqui, alguém já deve ter visto ser feito um doce de leite. Então, a gente tem o leite, nesse leite a gente vai adicionando açúcar, e através do açúcar a gente coloca no fogo, vai mexendo, vai mexendo. Com o passar do tempo, a gente pode notar que esse doce ele começa a mudar a cor. Então, por que essa cor muda? Vocês vão entender dentro dessa disciplina de bioquímica dos alimentos. Por que a cor do doce de leite é mais amarronzada? Será que isso é devido a alguma reação química? Sim. Então, vocês vão ver, quando a gente estiver falando da parte de bioquímica de alimentos, vocês vão entender um pouquinho melhor que reação de bioquímica de alimentos, não. A parte de carboidratos, vocês vão entender melhor essas reações.
Outro exemplo, não sei se vocês já fizeram, acho que vocês já fizeram a prática de requeijão, usando leite, né? Onde você adiciona um agente que faz com que haja uma coagulação daquele leite, né? A gente faz as mexidas e através disso a gente tem um requeijão. Então, o que é aquele requeijão? Será que lá vai estar presente a parte lipídica do leite, né? Vocês sabem que sim. A maior parte ali é a parte lipídica que está presente do leite. Então, se eu sei que aquela ali é a parte gordurosa do leite, então meu produto ele vai ter uma durabilidade maior ou menor? O que eu tenho que adicionar para aumentar a vida útil do meu produto, né? Para evitar as reações durante o processo de transformação? Então, assim, eu citei o exemplo da bioquímica de alimentos com leite, mas com qualquer outro produto alimentício, a gente percebe muito fácil isso, né? Pode ser utilizado através do pão, da carne, né? Então, a gente estuda essa bioquímica justamente para tentar entender melhor do que aquele alimento é formado, né? Qual o produto que ele é formado, e principalmente entender, a partir desses constituintes, as reações que ocorrem, tanto durante as etapas de processamento, como as etapas de conservação, e até mesmo, né, as etapas de escolha do produto. Então, a gente, sabendo do que aquele produto é constituído, a gente já sabe mais ou menos o que esperar durante toda a vida, né, útil do produto, assim também como o seu processo de fabricação. O conteúdo programático da disciplina, ele é baseado, a gente vai ver a parte de carboidratos, de lipídios, de proteínas, de vitaminas, sais minerais, alguns agentes antioxidantes, alguns pigmentos, né? Então, a gente vai ver, de fato, algumas reações químicas que envolvem esses componentes, né? Que envolvem os carboidratos, que envolvem os lipídios, as proteínas, os sais minerais, as vitaminas. Então, a gente vai entender as transformações que o nosso produto passa até chegar ao ponto final e até mesmo aumentar a conservação, a vida útil ou a vida de prateleira desse produto. Então, eu escolhi que a gente iniciasse primeiro com os lipídios, né? Então, vamos fazer uma breve revisão para poder relembrar o que são esses lipídios, né? Então, os lipídios, eles são, mesmo que gorduras, né? Também são conhecidos como gorduras. Eles são compostos encontrados nos organismos vivos. Eles são insolúveis em água. Quando eu falo insolúveis, né? Quer dizer que eles não se misturam com a água, mas solúveis em solventes orgânicos. Renato, o que seriam esses solventes orgânicos? Eu posso utilizar o álcool como solvente orgânico, o benzeno. Então, esses são chamados solventes orgânicos. Ou seja, se eu misturar água com lipídio, não se mistura. Porém, se eu adicionar o lipídio, vamos lá, pegar um óleo de cozinha e botar um pouquinho de álcool, ele vai se misturar, né? Então, tem essa característica. Então, todos os seres vivos possuem a capacidade de sintetizar os lipídios, existindo, entretanto, alguns lipídios que são sintetizados unicamente pelos vegetais, como é o caso das vitaminas lipossolúveis. Para quem não lembra, as vitaminas lipossolúveis são as vitaminas que têm solubilidade em gorduras, em lipídios, né? Quais são os principais representantes dessas vitaminas lipossolúveis? Nós temos a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, certo? Então, a gente pode brincar que é o KD, que é a vitamina K, A, D e E, certo? Então, essas são as vitaminas lipossolúveis. São conhecidos como gorduras e suas propriedades físicas estão relacionadas com a natureza hidrofóbica das suas estruturas, né? Então, a forma em que ela é, a sua forma forma estrutural, ela tem relação com essa característica que ela apresenta de ser hidrofóbica.
Quando eu falo hidro, né, se a gente pegar a termologia da palavra, hidro quer dizer água, fóbica medo. Então, que tem medo da água. Então, o que são os lipídios, né? Os lipídios, eles também têm várias funções que a gente vai ver também mais na frente, mas eles são chamados de fonte secundária de energia do nosso corpo. O que quer dizer isso? Não sei se vocês lembram da disciplina de PMCPA, que eu falava assim, olha, o nosso organismo, em primeiro grau, para obtenção de energia, ele vai utilizar os carboidratos. Se não tiver carboidrato, ele vai utilizar o quê? Os lipídios, certo? E por último mesmo, as proteínas. Então, eu quero que vocês tenham esse entendimento, relembrando, né? Então, ele é uma fonte secundária de energia. Lembrando também que tem aqui, enquanto ainda houver carboidratos numa região do corpo para serem usados, os lipídios continuarão armazenados em forma de gordura. Por exemplo, se eu como um excesso de carboidratos dentro da minha alimentação, o meu organismo vai transformar esses lipídios em carboidratos e vai armazenar. Então, em forma de lipídios, né? Desculpa. Se eu tiver um excesso de carboidrato na minha alimentação, o meu organismo transforma em lipídio e armazena ele em forma de gordura. Então, é por isso que quando a gente come um pouquinho a mais, a gente engorda. Então, os lipídios englobam todas as substâncias gordurosas do reino vegetal e animal. Daí a origem do seu nome. Pois em grego, o termo lipos significa gordura. Certo? Bem simples. A importância e a função dos lipídios nos alimentos. A gente tem a função nutritiva, né? Que os lipídios são importantes porque através dos lipídios a gente vai ter a formação do colesterol, dos hormônios sexuais, das membranas das células. Então, essa parte nutritiva, né? Em termos de nutrição do alimento. Ele vai fornecer isso para o nosso corpo. Temos a estrutural, onde ele vai ser a estrutura, o corpo do nosso alimento, né? Como? A gente, às vezes, vamos fazer um bolo, né? Dentro desse bolo, eu preciso ter o leite, que ele tem a gordura. Eu preciso adicionar uma margarina ou adicionar um óleo, qualquer óleo que seja, dependendo do que você quer obter. Mas eu preciso dessa gordura para dar uma estrutura, para dar uma firmeza ao alimento. E eu tenho a parte tecnológica, né? Onde eu vou transformar esse lipídio vai ser utilizado para melhorar ainda mais o meu produto, para tornar ele mais saboroso, para aumentar a vida útil dele. Então, a importância e a função dos lipídios dentro do alimento está relacionada com nutrição estrutural e tecnológica. Certo? E assim, as funções, né, dos lipídios, fornecer ácidos graxos essenciais. Quando a gente fala essenciais, é porque são ácidos graxos que não são produzidos por nosso corpo, né? Então, nosso corpo não consegue sintetizar esse tipo de ácido graxo, sendo necessário fazer o consumo dele através da alimentação. Ele também vai atuar como agente protetor e transportador de vitaminas lipossolúveis, né? Como eu havia falado anteriormente. Ele tem ação lubrificante, né? Onde eu posso muito bem, dentro da indústria de alimentos, utilizar, temos equipamentos. E eu posso utilizar o óleo de cozinha como um agente de lubrificação de engrenagens, por exemplo, né? Então, ele tem essa ação lubrificante. Agente aerador em sorvetes e massas, né? Então, aqui eu já entro para a parte tecnológica do alimento, né? O sorvete vai ter aquela cremosidade, ele vai ter aquela consistência devido a esse agente, o lipídio ser um agente aerador. Contribui para o sabor, também a parte tecnológica, e os esteroides, como hormônios e o colesterol. A gente vai ver bem detalhado depois. Eles são componentes das membranas celulares, né, junto com as proteínas, formando os fosfolipídios.
São compostos bioquímicos mais calóricos em animais e sementes oleaginosas, sendo a principal forma de armazenamento o triglicerídeo e a geração de energia metabólica, né? Então, a gente tem um composto bioquímico mais calórico. Por que é mais calórico? A gente fala que engorda mais. Gente, ó, caloria é uma unidade de fornecimento de energia. Acho que vocês já devem ter visto na física, quando vocês estão estudando a parte de energia, que no final dos cálculos você coloca a unidade como caloria, ou quilocaloria, né? Então, a gente sabe que as proteínas e os carboidratos, eles fornecem para o nosso corpo 4 quilocalorias. E já os lipídios, eles fornecem para o nosso corpo 9 quilocalorias. Então, assim, eles são uma excelente fonte de energia para o nosso organismo, né? Ele fornece muita energia. E, assim, os triglicerídeos, eles são a forma que a gordura é armazenada dentro do nosso corpo, né? Então, ele fica armazenado através da formação dos triglicerídeos. Aqui eu tenho uns exemplos, né, de algumas membranas. A gente tem a parte dos fosfolipídios com a cabeça polar e a cauda apolar, né, que não se mistura com a água, né? Então, ela é a constituinte da membrana celular. E parte de isolante térmico, né? Ações metabólicas especializadas, tanto de hormônios e esteroides, como também das vitaminas A, D, E e K. E aqui, né, também está responsável também pela parte da produção de energia, através do ciclo de Krebs, e constituinte da cadeia respiratória. Então, a gente tem o uso dos lipídios. Os lipídios, eles podem ser utilizados na nossa alimentação e a gente adquire esses alimentos, né, através do óleos, das margarinas, manteigas, maionese, dentre outros produtos. Eles também podem ser utilizados através da produção de sabão, cosméticos e lubrificantes. E eles também podem ser combustíveis alternativos, como é o caso do óleo vegetal, que substitui o óleo, e o diesel. E ele é menos poluente, que é o caso do biodiesel, né? Que vocês já devem ter ouvido falar desse tipo de combustível alternativo. E para que a gente possa entender melhor toda essa parte dos lipídios, eu fiz aqui um esboço, né, um desenho, para que vocês possam entender. Nós temos os lipídios, eles são classificados em lipídios simples. Quando eu falo em lipídio simples, quer dizer que ele é composto por hidrogênio, carbono e oxigênio. Não existe um outro elemento que se junte a esse componente para formar esse tipo de lipídio, né? O lipídio simples é uma cadeia de hidrocarbonetos, ok? E os principais representantes dessa cadeia simples são os óleos e gorduras e as ceras. Já quando a gente fala no lipídio composto, no lipídio composto eu tenho a junção de um composto lipídico, né, que pode ser um glicerol, vocês vão ver na frente o que é, mais um outro componente, que pode ser uma proteína, pode ser um glicídio, né, que é o mesmo que o carboidrato, como pode ser também o mais conhecido da gente, né, no caso, quem estuda biologia, o fósforo, o elemento fósforo. E a junção do fósforo com o lipídio forma um fosfolipídio. E a gente também tem os lipídios derivados, né? Os lipídios derivados, nós vamos ter as vitaminas, o pigmento e o colesterol. Então, essa é a classificação bem simples que a gente tem dos lipídios. Então, vamos falar um pouquinho dos ácidos graxos, né? Que a gente falou tanto. Os ácidos graxos, eles podem ser classificados através do tamanho. Eles podem ser curto, médio e longo. Eles também podem ser classificados através da presença de insaturações. Podem ser saturados ou insaturados, né? Saturados é quando eles apresentam somente ligações simples. Ligações simples é assim, eu tenho um carbono
que se liga a um outro elemento, que se liga a um outro elemento, que se liga a um outro elemento, que se liga a um outro elemento. Ai, gente, desculpa. É que tá um leite de apoeira. Esse tempo agora é cruel, né? Com essa ventania. Já vai de novo. Isso mesmo. Não é gripe, não é coronavírus, é alergia, certo? E a gente tem essa diferença, voltando, rebobinando. A gente tem essa diferença, né? Os saturados, que é somente ligações simples, e nós temos os insaturados, né? Os insaturados, aqui eu tenho um exemplo mais fácil, que são essa ligaçãozinha dupla, né? Então, como vocês já sabem, ou não devem estar lembrados, ou devem estar lembrados, né? O fato do ácido graxo ser saturado ou insaturado, ele vai ter uma modificação, né, do nosso produto. Aí tem uma diferençazinha que a gente vai ver mais lá na frente. Eu digo mais na frente agora. E a quantidade de insaturações? Quando eu falo que um produto é monoinsaturado, é porque ele apresenta somente uma ligaçãozinha dupla, né, na sua cadeia. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Fazer tipo um desenhozinho, não sei se vai dar certo, mas a gente tenta. Peraí. Gente, Maria, tá passando mais. Porque tem que... Pronto, vamos ver se eu consigo aqui. Pronto, tenho aqui um carbono, né? Aí ele faz uma ligação com outro carbono. Fazendo de conta que aqui tem uma outra ligação com hidrogênio, aqui tem outra ligação com hidrogênio, vou até... Aqui dá para fazer. Pronto, acho que dá certo. Assim. Aí aqui tem outra ligação, outra ligação, outra ligação. Enfim, nessa cadeia, eu tenho uma cadeia aqui. Pronto. K2. Pronto. Então, aqui vai ficar como? Por que eu coloquei H2? Porque vai ser um hidrogênio desse lado e um hidrogênio desse lado aqui, né? Aqui é H3. Pronto. Um hidrogênio aqui, outro aqui em cima. Lembrando que o carbono, ele faz 4 ligações, né? O carbono sempre vai fazer 4 ligações, isso é o básico. Então, se o carbono faz 4 ligações, esse carbono aqui vai se ligar com o hidrogênio aqui, vai se ligar com outro hidrogênio aqui e com outro aqui. Já esse aqui, ele vai se ligar, ele tá ligado, né? A esse carbono e a esse carbono, certo? Tá faltando o quê? 2 hidrogênios. Já esse aqui tá ligado a esse carbono e a 3 hidrogênios. Então, nessa cadeia, eu tenho uma cadeia que ela é chamada saturada. Certo? É uma cadeia saturada. Certo? Tem a cadeia saturada. O que é uma cadeia insaturada? Vamos lá. Cadeia insaturada é bem simples. Vamos pegar um exemplo parecido. Tem um H3 que vai se ligar com o carbono. Já aqui, eu vou ter uma dupla ligação. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu consigo. Ai, meu Deus. Peraí, vou voltar aqui. Ah, se perdeu aqui. Então, a gente desce. H3. Aí, liga com o carbono. Certo? Vou botar aqui um underline. Vocês entenderem. Aqui, aqui. Façam de conta que é uma dupla ligação. Aqui. H2. Por que H2, né? Aqui ele se ligou a 3 hidrogênios, né? Um aqui, outro aqui, outro aqui. E aqui ele está ligado duplamente,
que nem esse aqui, certo? Aos 2 carbonos. Então, eu tenho uma cadeia dupla, certo? Deixa eu apagar aqui, pronto. Tem uma cadeia dupla. Então, se na minha cadeia eu tiver somente uma estrutura dessa aqui, somente uma estrutura dessa, eu tenho uma cadeia monoinsaturada. Mas se na minha cadeia apresentar 2 ou 3 saturações, eu tenho uma cadeia poliinsaturada. Então, ele pode ser classificado dessa forma. A outra forma de classificação é através da estrutura química, né? Onde eu tenho cis, percebe que o cis quer dizer igual, certo? Então, a gente tem aqui, ó, iguais aqui, os hidrogênios. E nós temos os trans. Trans é o quê? Diferente. Então, vocês percebem que um hidrogênio está numa ponta, o outro hidrogênio na outra, e a cadeia carbônica, né, está em lados alternados. Então, isso aqui é o cis e o trans. Muita gente já deve ter ouvido falar da gordura trans, certo? Então, a gente vai chegar nesse ponto da gordura trans e eu quero que vocês entendam a diferença desse cis e trans. Lembrando que cis são iguais, né? A cadeia hidrocarboneto do mesmo, de hidrocarboneto, né? Do mesmo lado, e hidrogênios do mesmo lado. Trans, lados diferentes. Então, eu tenho o hidrogênio de um lado, o hidrogênio do outro e a cadeia do lado oposto. Certíssimo? Ui. Pronto. Então, eu vou falar um pouquinho, né, dos ácidos graxos saturados, né? Aqueles que não apresentam nenhuma dupla ligação. Então, aqui a gente tem, né, o exemplo, né, de vários ácidos graxos. Vamos pegar aqui, por exemplo, o butírico, né? Significa que tem 4 átomos de carbono. E eu encontro esse ácido graxo na gordura do leite. Já o palmítico, ele apresenta uma cadeia bem maior. Ele apresenta 16 átomos de carbono. Nenhuma dupla ligação e eu encontro ele no azeite de dendê ou na gordura, certo? Então, tem essas diferenças. E eu tenho também os ácidos insaturados, né? Os ácidos graxos insaturados, eles podem ser conhecidos como ômega. Eu tenho o ácido oleico, que é o ômega 9, onde eu encontro ele no óleo de oliva e no abacate. Eu tenho o ácido linoleico, que é o ômega 6, onde eu encontro ele no óleo de fígado e nas oleaginosas. E eu tenho o ácido linolênico, que é o ômega 3, que eu facilmente encontro ele no óleo de soja, no de canola e em peixes. Certo? E aqui, gente, só um exemplozinho de ômega 3, né? Ele é um óleo essencial, quando eu digo essencial, porque a gente tem que adquirir através da alimentação, e a quantidade que deve ser consumida, tanto por adultos e crianças, como por gestantes, lactantes, por bebês. A quantidade de ômega 3 por alimento. Então, a gente tem os principais representantes onde a gente consegue, né, obter esse produto. Então, a gente consegue obter muito ômega 3 no consumo de sardinhas, salmão, atum. Então, a gente já sabe. Maior presença de ômega está presente nos peixes, nos pescados. No ômega 6, que são as nozes, o amendoim, que são o caju, que são chamados oleaginosos, também no óleo de girassol e no óleo de canola, certo? É uma coisinha que eu acho que eu já vou entrar, mas vou falar também mais na frente. Vocês perceberam que quando eu falo em gorduras saturadas, você já deve ter ouvido muito aquelas propagandas, aqueles vídeos que às vezes a gente leva para vocês, ou até mesmo alguns programas como Bem-Estar, que eles falam assim, que a nutricionista faz uma palestra lá, gente, vamos ter um maior consumo de gorduras insaturadas, né? E vamos evitar as gorduras saturadas. Então, assim, a maior parte das gorduras saturadas são as gorduras de origem animal, né? Por ela ser de origem animal, ela encontra-se sólidas em temperaturas ambientes.
Vamos pensar aqui na gordura presente na carne. Qual é o estado dela agora, nessa temperatura? Né? Então, ela está sólida, ela não está no estado líquido. Vamos pensar no óleo de cozinha, que é uma gordura insaturada. Nesse momento, ele está em que forma? Ele está na forma líquida. Então, a gordura saturada geralmente é uma gordura de origem animal, é uma gordura mais maléfica para o nosso organismo, e a gordura insaturada é uma gordura de origem vegetal, geralmente, né? Então, ela é uma gordura menos prejudicial para o nosso organismo. Muito pelo contrário, né? Em quantidades adequadas e nos alimentos corretos, elas vão auxiliar na prevenção de doenças, como, por exemplo, o ômega 3, que é muito conhecido na prevenção de problemas de coração. Mas a gente já tem o ômega 6 e o ômega 9. E aqui está dizendo a fonte onde eu encontro cada produto. Né? Ômega 6. E assim, a nossa disciplina, é muito importante eu entender um pouquinho do que são glicerídeos, o que são esteroides, o que são cerídeos, fosfolipídios e os carotenoides, certo? Então, esses são os principais quando falo da nossa disciplina. Então, vamos dar início aos glicerídeos, certo? Os glicerídeos, eles são compostos por 1 a 3 moléculas de ácidos graxos, certo? Esterificados ao glicerol. Essa palavra esterificados a gente pode substituir rapidamente para facilitar o entendimento por ligação. Então, vamos reler. São compostos por 1 a 3 moléculas de ácidos graxos ligados ao glicerol. Então, aqui eu tenho um ácido graxo, olha aqui o exemplozinho dele. E aqui eu tenho um glicerol, que é um álcool. Então, no momento em que forma a ligação desses componentes, eu vou ter um outro produto. O mais conhecido e o principal para a nossa disciplina é o triglicerídeo, né? Vocês já ouviram falar do triglicerídeo. E o triglicerídeo é o quê? É a junção de 2, 3 ácidos graxos com 1, 2, 3 glicerol. Então, eu vou obter o triglicerídeo. Então, no momento que eu tenho 3 ácidos graxos e 3 gliceróis, glicerol é o que, gente? Um álcool. Faço essa ligação, eu vou obter o que? Os triglicerídeos, ok? E os triglicerídeos, ele é armazenamento de energia dentro do nosso corpo. Ele também serve como proteção mecânica e ele também é fundamental no isolamento térmico. Isso em quantidades adequadas. Mas quando a gente tem um elevado consumo de carboidrato, um elevado consumo de lipídios, ele vai fazer o quê? Ele vai se armazenar dentro do nosso corpo. Ele vai estar presente dentro do nosso corpo. E aqui eu tenho as principais consequências, né, nessa historinha aqui. Eu preciso dar um jeito nesse pneuzinho. Os triglicerídeos são as principais gorduras do nosso corpo. Sua função é fornecer energia para o nosso organismo. Quando os triglicerídeos estão em níveis elevados, ficam armazenados nos tecidos adiposos, para o caso de serem necessários no futuro. Sabe aquela gordurinha no quadril ou na barriguinha? Ela significa que você está armazenando triglicerídeos em excesso. É tanto que quando a gente faz um check-up de exames de sangue, um dos exames que a gente faz é os triglicerídeos, né? Que é popularmente conhecido como gordura no sangue. Então, quando a gente está com uma taxa muito elevada desses triglicerídeos, acaba sendo perigoso porque ele vai se armazenar. Ele pode se armazenar no fígado, isso vai comprometer a saúde do nosso fígado. Ele vai se armazenar e não vai ser benéfico para a nossa saúde. Então, por isso que a gente tem que estar sempre analisando e não deixar esse nível de triglicerídeo se elevar muito. Ele é importante em quantidades pequenas, mas quando se eleva, ele causa a parte dos pneuzinhos, das gordurinhas, mas o pior de tudo realmente é
a questão como ele age para a nossa saúde. Então, aqui, a gente já está na parte dos esteroides, né? Os esteroides, o principal representante é o colesterol, né? O colesterol, ele constitui a membrana plasmática, certo? Eu abreviei aqui, mas MP é membrana plasmática, aqui nesse caso. O colesterol também, ele é precursor da vitamina D, né? Essa vitamina D, às vezes a gente até posta, ou vê alguma blogueira no Instagram, posta na foto, ativando a vitamina D. Por que que ela fala ativando a vitamina D? Porque a gente precisa do sol para ele poder, o colesterol poder ativar a formação da vitamina D. E ele também, ele é percussor dos sais biliares, né? Que é responsável pelo processo digestório. Então, a importância do colesterol para o nosso organismo. Às vezes a gente tenta associar a questão do colesterol como sendo algo ruim. Né? Meu colesterol está alto. Realmente, de fato, o colesterol alto ele não é ruim, ele não é bom. A gente vai entender essa parte do colesterol alto, né? Que o pessoal fala colesterol ruim e o colesterol bom. A gente vai entender de fato isso. Mas ele é fundamental no nosso corpo porque ele é essencial para essas funções, que sem elas iam prejudicar a nossa vida. Então, gente, dentro do colesterol, que é conhecido como colesterol, certo? São as chamadas lipoproteínas. Vamos pegar aqui pelo termo do nome, lipo e proteínas. Então, dá para associar que é a junção de um lipídio com uma proteína, né? Então, ele é um lipídio que composto. Faça a adição do lipídio com a proteína. Renata, eu te pergunto aí, qual é a função dessas lipoproteínas dentro do nosso corpo? Gente, a função dessas lipoproteínas dentro do nosso corpo é a função de transporte, certo? Ela vai fazer o transporte de gorduras, o transporte de colesterol, por exemplo. Eu preciso, vamos pegar aqui o exemplo, produzir sais biliares. Então, ela vai pegar o colesterol, vai levar para o organismo, né, o fígado, para produzir os sais biliares. Ah, eu preciso de vitamina D. Mesma coisa. Ela vai fazer o transporte desse colesterol para a produção de vitamina D. Ah, eu preciso dos constituintes de membrana plasmática. Igualmente, ela vai fazer esse transporte através para que seja produzido os constituintes da membrana plasmática. Então, gente, tanto o HDL como o LDL, que a gente conhece nos exames de sangue como colesterol ruim e colesterol bom, eles são chamados de lipoproteínas, certo? Ah, Renata, e por que eles são chamados um de colesterol bom e o outro de colesterol ruim? Vamos lá. Quando eu falo em LDL, quer dizer que é um colesterol uma lipoproteína de baixa densidade. Por ela ser de baixa densidade, ela tem a tendência a se depositar nos vasos sanguíneos. Já eu tenho o HDL, que é chamado de lipoproteína de alta densidade. Ou seja, por ela ter uma densidade maior, ela não se deposita nos vasos sanguíneos. Muito pelo contrário. Ela faz uma certa limpeza dentro do nosso organismo e não deixa que haja o acúmulo de colesterol nos nossos vasos sanguíneos. Por isso que o HDL ele é chamado de colesterol ruim, porque ele se deposita nos nossos vasos sanguíneos e, consequentemente, pode favorecer uma doença no coração chamada de arteriosclerose, que são chamadas de placas de gorduras na nossa veia. Então, assim, meu consumo de HDL está muito alto. Então, ele vai transportando e vai se depositando nos vasos sanguíneos. Chega uma hora que ele formou uma placa de gordura nos vasos sanguíneos, que é a arteriosclerose. Conforme vai se depositando essa placa, pode ser que ela entupa o vaso sanguíneo. E quando ela entope, o que acontece? Ocorre um infarto.
Aí, a partir desse infarto, corre-se o risco de ter que fazer a ponte de safena, onde você pega uma veia, geralmente a veia tem uma veiazinha, qualquer veia na perna, e você faz tipo uma ligação para que o sangue passe através dessa veia nova, certo? Por isso que é importante a gente reduzir esse LDL. Esse LDL é encontrado principalmente em frituras, em gorduras saturadas, e aumente o consumo do HDL, né? O HDL ele não vai se depositar nos vasos sanguíneos e muito pelo contrário, ele vai fazer uma limpeza. Então, por isso que nos exames de sangue a gente tem que ter uma quantidade de HDL maior do que a quantidade de LDL. E vamos falar agora do derivado do colesterol. O derivado do colesterol, tanto ele pode formar os esteróides anabolizantes, né? Como todo mundo já ouviu falar, que tem gente que faz o uso para ganhar massa muscular mais rápido, né? A gente sabe que academia, dieta é mais demorado o resultado. Então, tem gente que quer antecipar as etapas e faz a utilização, né, de anabolizantes. E esses esteroides anabolizantes, eles são produtos derivados do colesterol, né? Por isso que eles são chamados de esteroides. Então, a gente tem aqui algumas consequências, né, alguns efeitos que esses anabolizantes causam dentro do nosso organismo. Então, vocês, quando eu postar, deem uma olhadinha com cuidado, né, para ver os efeitos, a importância de não fazer a utilização. E da mesma forma que esses derivados podem ser os anabolizantes, nós temos também os hormônios sexuais, né? Eles são importantes porque eles formam esses hormônios sexuais. Um exemplo dos hormônios sexuais é a testosterona, né? Ele é fabricado através do colesterol, certo? O fosfolipídio, que eu falei para vocês, que é a junção, né, do fosfato com o lipídio. Eu peguei aquela mesma figurinha, mas assim, a minha intenção era justamente mostrar para vocês a parte da membrana plasmática, que é onde o fosfolipídio ele vai estar presente. Ele está presente na formação da membrana plasmática, certo? E ele é importante porque ele dá a estrutura da membrana plasmática e dá aquela fluidez da membrana plasmática, né? Então, ela fica mais seletiva, permeável, devido à presença dos fosfolipídios, né? E aqui está a estrutura. Eu tenho uma região hidrofílica, que é a região polar, né? Hidrofílica, que ela é compatível com a água, e tem uma região apolar, que é a região hidrofóbica, né? Que tem medo da água. Então, por essa característica da membrana, ela é capaz de dar essa sustentação, de dar essa fluidez e poder fazer essas trocas, né, necessárias para a manutenção das células. E agora, gente, falar um pouquinho dos cerídeos, né? Cerídeos, como vocês já sabem, ele é um lipídio simples. Então, se ele é um lipídio simples, ele não vai ter a junção de ele vai ser um lipídio que não tem a junção de um outro elemento, certo? Ele é formado por álcool mais ácido graxo, semelhante ao que foi formado ali nos triglicerídeos. Só que os triglicerídeos, aqui no caso, ele é formado pelo glicerol, certo? Então, ele é bem específico. Que é os glicerídeos? Glicerol mais ácido graxo, certo? O que é triglicerídeos? É a junção de 3 ácidos graxos com 3 gliceróis. Então, eu tenho o quê? Os triglicerídeos. Já que nos cerídeos, eu tenho a junção de um álcool, pode ser um outro elemento álcool, né? Pode ser, por exemplo, um etanol ou outro componente que seja álcool, ligado a um ácido graxo. Então, gente, o cerídeo, para ele ter essa função de cera, né? Os cerídeos, o nome bem associa a cera, e de fato é. Essa cadeia de ácido graxo, ela pode ser de 1 até 16 carbonos, certo? Então, esse álcool vai se ligar a um ácido graxo de tamanho
que varia de tamanho, varia de 1 até 16 ácidos graxos, e vai formar essa cera. Como vocês já sabem, essa cera é fundamental para evitar a perda de água nas folhas, então a gente vai encontrar bem na natureza. Ela também é utilizada para impermeabilizar as penas das aves, por isso que as aves elas não boiam, né, quando nadam, elas flutuam. Ela também tem a função de proteção, no caso do cerume, né? A gente tem essa proteção no nosso ouvido, que ela protege o nosso ouvido de sujeiras através da cera. E eu utilizo também as ceras de abelhas, né? Que é a colmeia. Quando vocês estiverem na disciplina de produtos apícolas, vocês vão ver que toda a produção daquelas colmeias é feita, né, através dos favos, elas são feitas através da cera, né? Tanto a partezinha do favo, como depois que ela coloca o mel, que ela fecha, tudo ali é feito à base da cera. Outra proteção também que é importante, os cerídeos, para a questão das abelhas, da questão da proteção, eu vou colocar na parte de alimentos. Na parte de alimentos. Não sei se vocês lembram, ou se deu tempo que eu falasse, porque foi tudo aperreado semestre passado. Mas a gente falou da parte da colheita, da pós-colheita, e eu falei que tinha chamadas packing houses, que eram tipo mini casas de processamento dentro da própria fazenda, onde se era realizada a parte de tratamentos primários, né? Onde há a colheita, onde eu já faço uma classificação, uma pré-lavagem, enfim. E uma das características era adicionar uma cera, né? Tanto nas laranjas como nas maçãs. E essa cera tem justamente duas funções. A primeira função era para evitar a perda de água, né, do produto. E a segunda função é tornar o produto mais assim brilhante, né, mais lustroso. E com isso chamar a atenção do consumidor. Então, ele também tinha essa parte da proteção, porque evitava a perda de água, né? E o produto ficava mais. Proteção, pode ser a proteção. Evitava a perda de água e tornava o produto mais agradável para o consumidor. E aqui a gente tem os famosos carotenoides, né? Que são pigmentos encontrados em vegetais e em algas. Os principais representantes desses carotenoides, que são gordurosos, que vocês vão ver mais específico quando a gente estiver estudando pigmentos, né? É o caroteno e as xantófilas ou xantofilas. Então, a gente tem esses dois componentes. O caroteno, ele é gorduroso. Então, se você quiser extrair o caroteno, é muito simples. Até uma práticazinha vocês podem fazer. Uma cenoura. A cenoura é rica em beta-caroteno, né? Um dos componentes do caroteno. Então, você pode fazer uma maceração no pilão mesmo e adicionar um pouco de álcool, que você vai extrair aquele pigmento, né? Então, aquele pigmento ali você pode utilizar, como tem álcool, você pode utilizar para atingir, por exemplo, uma folha, né? Enfim. Ah, Renata, eu quero fazer uma tapioca de cor laranjada. Será que eu tenho como extrair esse pigmento? Como é um pigmento oleoso, já é mais complicado, né? Tem que fazer umas técnicas mais avançadas para a gente remover esse solvente, né? Mas se for um produto, assim, para que vocês façam algo que não seja comestível, ou se vocês utilizarem um álcool comestível, como, por exemplo, o álcool de cereais, que é um álcool comestível, aí dá certo, você faz a extração desse caroteno e pode utilizar, por exemplo, na tapioca, né? Você faz uma tapiocazinha colorida. E o caroteno e as xantófilas, elas são matéria-prima para a vitamina A, né? Principalmente o caroteno, por isso que a gente chama que a gente brinca que o coelho não usa óculos, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é a brincadeira, porque ele come bastante cenoura. E, assim, o caroteno, ele que vai desenvolver, ele é o pró-vitamina A. O que quer dizer que é pró-vitamina A?
quer dizer que a vitamina A não está formada. Eu tenho um elemento que vai formar a vitamina A. E ela está presente nesses alimentos que contêm o caroteno, que são lipídios. Ele também está presente na fotossíntese, porque ele vai proteger a clorofila, que é essencial para que a fotossíntese ocorra, e ele também age como um antioxidante, né? Vocês já devem ter ouvido falar que alimento tal é antioxidante, então é um alimento bom para a saúde, já é um alimento que previne o câncer, né? Principalmente quando a gente fala desse alimento aqui, o tomate. O tomate é bem associado na prevenção do câncer de próstata. Então, por quê? Porque ele tem essa característica de ser um agente antioxidante. Então, a gente tem essa relação aqui do tomate com os agentes antioxidantes. Certo? Gente, ó, não sei se está corrido, eu espero que vocês me passem o feedback da aula. Então, eu estou colocando aqui os pontos principais, pode ser que esteja muito corrido, eu não sei, as dúvidas, então, coloquem as dúvidas de vocês em algum fórum, fala comigo, ou até mesmo na atividade, o que vocês entenderam. Me passem esse retorno para que eu entenda se devo ir mais devagar, ou se o ritmo tá bom. Então, a gente vai alinhando os tópicos. Ainda não tá perfeito, mas a gente trabalha para que seja perfeito, certo? Então, a gente viu a parte de função, onde eu encontro, os principais representantes. A gente fez uma breve relação do que são os lipídios, né? A gente fez uma revisão do que são os lipídios, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele na parte da bioquímica, né? Vocês sabem a diferença de óleo para gordura? Será que vocês sabem? Eu já falei um pouquinho aqui da diferença de óleo para gordura aqui na aula mesmo, né? Mas vamos relembrar de maneira mais, né, firme, né, para ficar bem direitinho. Então, as gorduras, elas são sólidas em temperatura ambiente. Por exemplo, a gente tem a margarina, ela é sólida, mesmo em temperatura ambiente. A banha de porco, né? Você pode fazer, por exemplo, assar um toucinho, fritar um toucinho. Você retira aquela banha, ela é mais sólida, né? Então, depois de um tempo que ela descansa, que esfria, ela se torna até sólida, você pode até pegar com a colher. Então, ela contém ácidos graxos saturados, ou seja, somente ligações simples, né? Então, essas são as gorduras. Já os óleos, eles são líquidos em temperatura ambiente e ele contém ácidos graxos insaturados, ou seja, apresentam dupla ligação. Então, como eu disse para vocês, geralmente, as gorduras são de origem animal, mas existe, por exemplo, como a gordura a gordura da palma, ela é sólida em temperatura ambiente, ela não é de origem animal. E os óleos, geralmente, eles são de origem vegetal e eles têm essa característica de serem líquidos em temperatura ambiente devido às duplas ligações que estão presentes na sua constituição. Então, aqui a gente tem gordura de origem animal, né? A gente tem o bacon, a gordura da carne, creme de leite, a manteiga. Os óleos vegetais, a gente tem também o óleo de canola, de girassol, de algodão, de amendoim, de linhaça, de coco, de soja, de azeite de oliva. Então, é uma infinidade de óleos vegetais. Tem também do abacate, de milho. Então, óleos vegetais a gente tem uma infinidade muito grande. E a gente também tem as gorduras de origem industrial, que é as que vai interessar mais para a gente, né? O processo tecnológico, né? Que é a margarina, o creme vegetal, a gordura vegetal hidrogenada, né? Vamos segurar um pouquinho sobre a gordura vegetal hidrogenada, que ela é importante. E aqui as principais fontes de lipídios que vocês já conhecem, né? Os óleos, as gorduras, o coco, o girassol, a soja, o milho, as margarinas. E
E agora a gente vai entender um pouquinho da diferença entre a margarina e a manteiga. Depois que eu explicar, eu quero perguntar a vocês, questão de atividade. O que é mais saudável, a margarina ou a manteiga, né? Para que vocês entendam as diferenças de cada um e qual eu vou utilizar. Pronto. A manteiga, ela é um produto gorduroso obtido pela bateção do creme pasteurizado derivado exclusivamente do leite de vaca. Por processos tecnologicamente adequados, a matéria-prima gorda da manteiga deve estar composta exclusivamente da gordura láctea, certo? Segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é composta por cerca de 80% de gordura, é um alimento com alto teor de gorduras saturadas, colesterol e calorias. Gente, é simples. Produzir manteiga é muito simples. É você, receitinha até para vocês fazerem em casa, prática. Vocês podem utilizar a nata do leite, que é o extrato gorduroso do leite. Utilizar a batedeira e vocês fazerem a bateção. Conforme você vai batendo, você obtém a manteiga. Aí cabe a vocês temperar da forma que gosta. Coloca sal, ou coloca também... ela fica amarelinha, viu? Mesmo batendo, ela fica bem amarelinha, mas se você quiser um pouquinho mais amarela, você pode utilizar algum colorífico, né? Como coloral, um pouquinho a quantidade. E você tem a sua manteiga, né? Então, é por isso que, às vezes, até nos próprios caminhões, quando aqueles caminhões que eles carregam, né? O leite, devido ao movimento, pode até formar uma manteiga assim ao redor dele, né, daqueles tanques, por causa desse movimento, dessa bateção. Já a margarina é um produto gorduroso em emulsão estável, com leite e os seus constituintes ou derivados, por óleo ou gordura vegetal destinados à alimentação humana, sendo mais indicada para o uso culinário no preparo de bolos e massas, possui cheiro e sabor característico. Segundo a Anvisa, o teor de gordura pode variar de 82% a 85%, e a presença de gordura láctea pode ser de até 3%. Qualquer produto identificado como margarina em seu rótulo ou no rótulo de produtos que contém leite ou algum de seus derivados, obrigatoriamente. Vamos lá. Aqui eu digo que eu tenho que ter 80% de gordura, né? É um alimento com alto teor de gorduras saturadas, colesterol e calorias, porque ele é o extrato gorduroso mesmo do leite, é a nata do leite, que a gente conhece aqui como nata do leite. Então, para obter a manteiga é basicamente isso, né? Claro que quando a gente fala de indústrias, vão adicionar os antioxidantes, os conservantes, né? Para obter um produto com maior tecnologia e com maior tempo de vida de prateleira. A matéria-prima gorda da manteiga deve estar composta exclusivamente da gordura láctea. Aqui, eu só preciso ter 3% de gordura láctea, certo? Então, assim, a margarina, eu posso muito bem utilizar o óleo vegetal, com uma série de leite em pó, soro de leite, conservantes, antioxidantes. Eu posso também adicionar corantes, né? E posso também utilizar o teor de gordura, né, láctea de até 3%, fazer uma emulsão e obter esse produto, certo? Então, assim, quando eu faço essa etapa, e eu pergunto a vocês, a margarina, ela é sólida em temperatura ambiente ou ela é líquida? A minha aqui daqui minha casa fica sólida em temperatura ambiente, para não usar, não gosto. Ela fica sólida em temperatura ambiente, né? Então, ela passa por um processo chamado de hidrogenação. Então, quando um alimento passa por um processo chamado de hidrogenação, ele vai formar as chamadas gorduras trans, certo? Se alguém já ouviu falar de gordura trans, beleza. Se não, a gente vai falar mais na frente. Então, é isso. A margarina é um produto de origem, são óleos que passam para um estado sólido e são adicionados vários compostos para que ela fique com um sabor mais palatável para o consumidor.
ela só tem a obrigatoriedade de ter até 3% de gordura láctea, né? Já a manteiga não, produto de origem animal, ela tem que ter a totalidade de 100% de gordura láctea e ela passa por um processo de bateção para a obtenção desse produto. E a gordura trans, né? A pior das gorduras. Gente, por que que é chamado de gordura trans? Vamos lá, voltar aos slides para que vocês vejam essa questão da gordura. Vamos lá, bem rapidinho. Deixa eu ver aqui. Já tá chegando. Pronto. Gente, ó, cis quer dizer iguais, né? Trans quer dizer diferente. Então, como é que forma? Por que que a gordura trans ela é a pior das gorduras? Vamos lá entender. Eu tenho um óleo vegetal, esse óleo pode ser de milho, de canola, de soja, de algodão, enfim, de amendoim, enfim, pode ser um óleo de origem vegetal. Só que esse produto, em temperatura ambiente, ele está de que forma? Líquida. E eu preciso de uma gordura que esteja em estado sólido em temperatura ambiente. Vamos utilizar o óleo de soja, que é o mais barato, né? Então, o que acontece? O óleo de soja, ele possui essa estrutura, cis. Porém, eu quero transformar ele em uma gordura. Como é que eu faço? Eu vou aplicar a técnica de hidrogenação. Como o próprio nome já diz, hidrogenação, eu vou adicionar hidrogênio, certo? No meu óleo. E no momento que eu faço essa adição de hidrogênio, eu vou formar o quê? As gorduras trans, certo? Que é o quê? Diferente. Então, por elas serem diferentes, o que que acontece? Elas são diferentes. E eu transformei o que era líquido em sólido. Gente, quando isso foi descoberto, foi assim o ápice da indústria. Tu é doido? Alimentos mais saborosos, mais sequinhos, sabe? Aquelas batatas bem sequinhas, aquele pastel que você vai comer, aí você fala assim, pastel de tal canto é uma delícia, porque ele é bem sequinho, bem crocante, e ele é tão gostoso, gente. Tudo isso foi obtido através das gorduras trans, da gordura vegetal hidrogenada, né, que chamava gordura trans. Então, esse processo de hidrogenação, onde eu faço a adição de hidrogênios dentro de um óleo para transformar ele em gordura, eu acabo transformando a estrutura molecular desse óleo, deixando ele trans, e com isso eu obtenho, vamos lá, voltando, foi mal. A gordura trans, a pior das gorduras, certo? A gordura trans ela é usada na indústria para dar sabor marcante, crocância, aumentar o prazo de validade dos alimentos. Ela ainda é usada em margarinas, biscoitos, bolos, massas instantâneas, chocolates, pipocas de micro-ondas, entre outros. É formada por um processo químico, no qual óleos vegetais são transformados em ácidos graxos trans. Ela também é conhecida como gordura vegetal hidrogenada. Então, gente, foi o ápice, que é a descoberta daquele óleo mágico, daquela gordura mágica que aumenta a validade do produto, deixa tudo crocante, gostoso, saboroso. Só que com o passar do tempo, foi descoberto que ela afetava o coração, que ela afetava, ai meu Deus, o abdômen, causa maior aumento de peso, o fígado, ela aumentava o peso do fígado, a gordura do fígado. Ela era responsável também pelo LDL, que é o colesterol ruim, então fazia o depósito de placas de gordura. Então, a partir daí, ela virou vilã, né? O que antes era maravilhoso para a indústria virou vilã. E, assim, existem portarias, existem tecnologias que até 2023 elas sejam reduzidas 100%, que os produtos não sejam industrializados, não sejam fabricados
com a utilização dessa gordura. Aí, Renata, mas tudo o que eu vejo, que eu como, meus biscoitos, meu chili, tem tudo assim, zero gordura trans. Então, assim, por que tu tá falando disso? Gente, vocês acham que esses produtos é 100% sem gordura trans? Vocês acham que é? Infelizmente, a gente só vai saber se fizer uma análise daquele alimento como um todo. Por exemplo, se eu pegar um biscoito, ele tem assim, zero gordura trans. Ok. Mas ele fala que é zero gordura trans dentro da quantidade que está na tabela nutricional, que é 2, 3 biscoitos, depende muito do produto, certo? Então, naquela quantidade, 2 e 3 biscoitos, eu vou ter um total de zero gordura trans. Porém, se eu comer o pacote inteiro, vai ter extrapolar naquela medida, né? Então, eu vou ter uma maior quantidade de gordura trans. Então, possivelmente, eu vou ter consumido uma quantidade exorbitante de gordura trans. Ah, e como é que eu sei que existe ou não gordura trans? Gente, vocês vão ler o rótulo. Se tiver nos ingredientes assim, gordura vegetal hidrogenada, com certeza tem gordura trans, certo? Então, assim, essa é a teoria das gorduras, ela é formada dessa forma, ela é perigosa, a gente tem que evitar. E vamos aguardar que até 2023 a gente consiga, né, obter 100% de produtos que não tenham trans. Pronto. A nossa apresentação dos slides, ela acabou aqui. Porém, vou passar as questões referentes ao que foi passado aqui para vocês. Também vou colocar uns vídeos complementares sobre alguns processos tecnológicos. E eu quero que vocês, as questões sobre alterações de lipídios, certo? Aqui a gente falou da tecnologia, mas como a gente sabe, os lipídios, eles também se alteram, né? Então, a gente tem, só o spoiler, a gente tem alteração por duas formas. A primeira é por ação de enzimas e a segunda por ação de agentes oxidantes, como, por exemplo, o sol, né? Então, tanto as enzimas como os agentes antioxidantes, como oxigênio, como sol, como luz, eles são responsáveis pela deterioração dos lipídios. Quando eu digo deterioração, é estragar o lipídio, né? Aquele cheiro de ranço. Ranço não é ter raiva de uma pessoa só, não. Quando a gente fala em deterioração dos lipídios, a gente está falando também do processo de rancificação, que é o processo daquele cheiro desagradável, da mudança da cor, da estrutura do lipídio, certo? Então, basicamente, já tudo na resposta, vai ter essa questão, para vocês fazerem. Então, assim, um é feito pela ação das enzimas, então eu quero que vocês pesquisem essa enzima, digam qual é a enzima responsável, e a outra pelos agentes oxidantes, não é agente antioxidante, não, é agente oxidante, certo? Então, assim, a gente ficou com o conteúdo por aqui, eu espero que tenha melhorado o aprendizado de vocês, eu espero que vocês me deem esse retorno de feedback, se foi aprovado, se não foi, enfim, ficar aguardando o retorno de vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e façam as questões para que realmente a gente consiga obter um aprendizado eficiente esse semestre, viu? Pois então, gente, obrigada pela atenção de vocês, certo? E fiquem com as questões. Eu estou aqui tentando parar, porque eu ainda